Hoje a gente vai falar sobre improvisação e construção de cena. A improvisação, ela é uma cena que acontece sem nenhum ou pouco planejamento, através de uma situação ou alguma estrutura. Por exemplo, numa situação, você pode imaginar que você está no poço de uma mina e você escuta uma explosão. Ou uma estrutura, você pode começar com uma emoção, uma raiva, e terminar a cena com uma emoção oposta, tipo tristeza. Né? Isso vai trazer uma base para a construção dessa cena. Em toda a improvisação, a gente deve usar muita energia, a gente deve vir com muita energia. Isso desperta no público o entusiasmo e a curiosidade de saber como terminar essa história. Além de tudo isso, a gente pode iniciar um processo de montagem de um espetáculo a partir da improvisação. Então a gente pode, sei lá, ter um tema em comum e aí cada grupo, cada dupla ou cada ator individual constrói uma cena, uma improvisação e depois a gente pode retirar as ideias, as propostas e montar um espetáculo em cima disso. Acontece com muita frequência e é muito legal. Vou dar aí algumas dicas para improvisação. Dica número 1. Comece a sua cena com o máximo de energia que você conseguir colocar. E também com o seu personagem já definido. Por exemplo, a gente deve usar, na verdade, arquétipos, que são tipos de personagens. Então, assim, se a gente for interpretar um estudante, a gente não vai interpretar, sei lá, um simples estudante. A gente vai interpretar um estudante que está muito entusiasmado com alguma coisa, ou que está muito nervoso, ou aquele personagem que é o queridinho do professor. A gente vai usar esses arquétipos para criar. Nas improvisações, é muito importante a gente ter muito claro quem são os nossos personagens e o objetivo deles, mesmo que o objetivo mude ao longo da cena. Dica número 2. Use o corpo para expressar o caráter ou estado de espírito da sua personagem. Lembra lá quando a gente estava falando sobre pantomima? Que eu falei sobre o gesto exagerado, a expressão corporal e facial? Também é importante a gente usar isso nas nossas improvisações, porque ela fica muito melhor construída e também fica mais fácil para o público que está assistindo desvendar. Que personagem é ele? Por que ele está assim? Por que quando ele anda ele pisa com força? Ou porque ele pisa leve? Por que ele traz esse ar de bravo? Então é importante a gente exagerar. Dica número 3. Faça opções vocais. Através da nossa voz a gente pode passar muitas ideias sobre a caracterização desse personagem. Então, através da voz a gente pode demonstrar mais ou menos qual a idade dele, se ele é uma criança, se ele é um idoso, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá com raiva. Tudo isso a gente pode conseguir através das opções vocais. Como que a gente consegue mudar a nossa voz ou utilizar ela para demonstrar um sentimento? Experimentando, testando. Não existe uma fórmula. Claro que existem exercícios e técnicas vocais que ajudam nisso, que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Mas tudo isso não é possível se a gente não testar, se a gente não experimentar, se a gente não repetir, se a gente não observar uma pessoa falando e tentar depois imitar a forma com que ela fala. Essa é a melhor dica, a gente tem que experimentar. Mesmo quando o tempo for curto, é muito importante quando você vai fazer uma improvisação com outra pessoa, que vocês estabeleçam algumas situações que vai acontecer. Então, por exemplo, vocês têm lá um tema. Vocês devem, na verdade, combinar um início, um meio, algum problema que acontece, porque que existe ali um conflito, e o final. Tudo que acontece no meio, a forma que vocês vão representar, o que vocês vão falar na hora, tudo isso é uma surpresa para os dois. E isso é o legal e divertido da improvisação. Você não vai ter algo decorado para fazer em cena, você vai criar na hora, você tem a possibilidade de fazer essa criação. Outro dia nós fizemos um exercício, lembram? Que era uma contação de história, que cada ator só poderia falar uma palavra. Hoje a gente vai fazer um exercício um pouquinho diferente. Ele também vai ser uma contação de história, mas ele vai ser o primeiro exercício pra gente trabalhar a nossa improvisação. Como é que ele vai funcionar? Cada ator vai ter 30 segundos, vocês podem anotar, cronometrar isso de alguma maneira, e aí vai ter um líder. Quando passar os 30 segundos, o líder tem que falar assim, pronto, acabou. E aí ele escolhe outra pessoa para continuar essa história. Ninguém pode combinar nada antes. E não pode parar de falar durante os 30 segundos. Eu convidei os meus amigos para me ajudarem lá da casa deles. E vou mostrar pra vocês um pouquinho. E no final, eu espero que vocês façam a mesma coisa de casa. E se possível, me manda um videozinho de como foi. Ou escreve um comentário de como foi, tá bom? Beijo! Numa linda manhã saímos a passear. Fomos eu e meus filhos ao parque visitar. Pegamos uma cesta com frutas e pães e lá procuramos um bom lugar.
Quando encontramos, esticamos uma toalha ao chão, colocamos nossa comida e fomos conversar. Era uma conversa tão agradável entre pai e filhos que eu não vi nem a manhã passar. Comemos, olhamos a paisagem, andamos de bicicleta. No fim da tarde, quase no horário de ir embora, o tempo começou a fechar. E com isso chegou a chuva. Foi um desespero. Corremos para procurar abrigo e achamos uma cabana dentro do parque, onde tinha um senhor